Aquilo que o Senhor tem a nos entregar neste 32º dia é simples, digam simples, porém muito poderoso. Amém? Essa é uma mensagem bem direta, bem simples, uma revelação direta, simples, porém eu tenho certeza que vai nos impactar no nome de Jesus. E o tema desta mensagem, desta revelação é estragados para o mundo. Amém? Eu tenho boas notícias. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que confia em Jesus para a salvação, para a redenção, para a cura, para a liberdade, para a prosperidade, para a preservação, confia na obra de Jesus que foi completa. Você que recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, você que tem o testemunho do Espírito Santo dentro de você, que você é filho, e que o teu Espírito ele clama: Abba, Pai, você está estragado para o mundo. Amém. Você não presta mais para o mundo. Queridos, uma vez que nascemos no Espírito, nós estamos completamente estragados para o mundo. Entendam, quando eu falar mundo, quando eu falo mundo, eu falo deste sistema carnal, caído, natural. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito que aquele que está em Cristo é uma nova, tudo se faz ou se fez o quê? Novo, e as coisas velhas se passaram. Amém? Então, se nós estamos em Cristo, a partir do momento que nós passamos a ser um com Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Uma nova criatura, alguém que carrega uma nova natureza, não mais uma natureza carnal, natural, pecaminosa, mas uma nova natureza, uma natureza celestial, uma natureza pura, uma natureza completa, plena. Aleluia! Glória a Deus! Uma natureza divina, não mais uma natureza, a imagem e semelhança de Adão, mas uma natureza, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome dele. Amém? E o que acontece? Tudo se faz novo. E tudo é tudo, igreja. Tudo é tudo. Maneira de pensar, maneira de agir, maneira de se vestir, lugares em que frequentamos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, a nossa linguagem, tudo se faz novo, tudo é renovado. Aleluia, glória a Deus. Até os nossos sentimentos são renovados. Tudo se fez novo, tudo se faz novo. E tudo aquilo que vivíamos, tudo aquilo que sentíamos, tudo aquilo que fazia parte da nossa natureza e do contexto da nossa natureza, fica para trás, ficou para trás. Amém? Glória a Deus. É uma nova natureza, é uma nova criatura. E essa nova natureza, essa nova criatura não se enquadra, não se encaixa nos padrões deste mundo. Abra comigo Efésios capítulo 2, por favor. Vamos ler versos 1 ao 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, nosso Rei, nosso amado. Efésios 2, vamos ler do verso 1 até o 10. Obrigado, Jesus. Podemos ler? Quem encontrou, diga eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga eu também.
verso 2, vamos ler verso 1 ao 10. Diz a palavra de Deus: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha só, olha como o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava em Éfeso, amém? Ali na Grécia Antiga, ele se refere a eles, trazendo um ensino, uma instrução, um fundamento, de que todos nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, que nós estávamos mortos e quando chegou o conhecimento de Deus, fomos vivificados, em outras palavras, ressuscitados. Todos nós caminhávamos conforme o curso deste mundo, conforme os padrões, a linguagem, a moda deste mundo, conforme o príncipe das potestades. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o próprio diabo, Satanás. Ele ditava a nossa maneira de viver, ele determinava a linguagem, os pensamentos, os sentimentos e as intenções. Era ele que fazia isso. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, este espírito, ele nos conduzia, nos incitava a vivermos conforme os desejos da nossa carne, fazendo a vontade dela e a vontade da nossa própria mente, da nossa própria alma caída. E por isso éramos por natureza, porque filhos da ira, condenados, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas o texto segue dizendo aqui, verso 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, diga obrigado, Jesus, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, aleluia, em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Todos nós estávamos perdidos, caídos, éramos alvo da ira de Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu Filho, seu plano perfeito, nos resgatou, nos vivificou, e tudo isso foi pela graça. Tudo isso foi de graça. Ninguém aqui precisou pagar nenhum tostão para receber. Pelo contrário, só ter fé, crer na obra redentora de Deus realizada através de Jesus Cristo. E isso por quê? Porque Deus já tinha boas obras estabelecidas para que você e eu, nós andássemos nelas. Amém ou não amém? Glória a Deus, amados. A partir do momento que nós, por
por esta graça, por meio dela, somos ressuscitados, nos tornamos uma nova criatura, nós passamos a ser estragados para este mundo. Amém? Nós não mais nos encaixamos na forma do mundo, sabe? Ficamos sem jeito de fazer o que é errado. E por mais que desejemos ardentemente fazer, é sem jeito. Existe até um certo temor. É sério. Não é? Ontem mesmo aquele jovem que veio aí, um pouco alterado devido às substâncias ilícitas ou até lícitas, mas mostrou um certo temor quando eu entreguei uma semente na mão dele. Sabe que está errado, sabe do plano de Deus para a vida dele. E por mais que ele faça, ele faz sem jeito, sabe, bem envergonhado. E Deus me deu uma palavra para ele. Eu falei: você tem vergonha de Deus. Deus te chama para voltar, mas você tem vergonha de voltar, porque você pensa: eu estou todo sujo, eu estou todo errado. Porque isso é temor do Senhor. Tenha Deus. Está estragado o mundo. Não peca gostoso, igreja. Ei, aquele que nasce de novo não consegue mais pecar gostoso. Peca, pode pecar, mas peca ruim. Não sente mais prazer como sentia antes. Não sente mais alegria, em aspas, como sentia antes. Está estragado. Está estragado. Abra comigo João 21, por favor. João capítulo 21. Vamos ler do verso 1 até o 13. Glória a Jesus. Paz, meus amados, Senhor os abençoe em nome de Jesus. Vi não? Bicho. João capítulo 21, vamos ler do verso 1 ao 13. Olha como é tão real isso, que quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós não mais nos encaixamos à forma, ao padrão do mundo, do sistema caído do mundo. Ficamos sem jeito, até para pecar, para fazer as coisas de errado, sabe? Parece que tem olhos olhando a gente, mesmo que estejamos sozinhos ou diante de desconhecidos. E existe até um certo temor de fazer, sabe? Um certo medo, um certo receio, uma certa reverência. Olha só por quê. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo. Deus te abençoe. João capítulo 21, do verso 1 ao 13. Olha que texto. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades.
e mostrou-se do seguinte modo. Deixa eu só dar aqui uma atualizada. Jesus aqui já havia morrido e ressuscitado no terceiro dia. Então ele começou a se revelar, a se mostrar para os seus discípulos. Ok? Primeiramente, ele se revelou a aqueles dois lá na estrada para Emaús. E até então aqui ele não tinha se revelado ainda aos seus 11 discípulos. Então ele foi aparecer para eles, foi dar-se a mostra a eles. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Verso 3: disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Olha só, que interessante. O que Pedro era antes de ter um encontro com Jesus? Pescador. O que João era? O que Tiago era? Pescador. E eram pescadores profissionais ou não eram profissionais? Super profissionais, gente. Para vocês terem uma ideia, os filhos de Zebedeu, eles cresceram vendo seu pai pescar. Então eles tiveram muita experiência, eles tinham muita experiência com o mar, com o rio, com a rede de pesca, conheciam os tipos de peixe da época, de peixes, sabiam quando o vento estava soprando ao contrário para vir uma tempestade. Eles conheciam muito bem, conheciam as águas. E quando Jesus os chama ali em Mateus capítulo 4, ele diz assim: venham, seguem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a palavra de Deus diz que eles imediatamente deixaram seu barco, as redes, seus pais e seguiram Jesus. E durante 3 anos eles andaram com Jesus, tiveram um relacionamento com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, almoçavam com Jesus, jantavam com Jesus, lanchavam com Jesus, viam os milagres, viam os sinais, viam as maravilhas, os prodígios que Jesus operava. Receberam capacitação de Jesus, foram enviados para pregar a palavra de Jesus e fazerem as mesmas coisas que Jesus fez. Só que Jesus havia morrido, sim ou não? Sim? Porém, eles esqueceram que Jesus havia dito a eles: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles estavam todos tristes. Aqui eles estavam tristes. E Pedro, como era o que puxava a galera, falou: eu vou pescar. Era algo que ele gostava, sim ou não? Pedro nunca deixou de gostar de pescar, de ser pescador. Aí a galera falou: vou também. Por quê? Porque Pedro era um influenciador, um líder. Só que eles pescaram a noite toda e pegaram alguma coisa, gente? Nada. Sabe por quê? Mas por quê, pastor? Porque uma vez que você se entrega a Jesus, que você conhece Jesus, que você está com Jesus, você se torna estragado para a velha vida que você tinha. Ele era profissional, gente, não conseguia mais pescar. Pergunte: por quê, pastor? Porque Deus chamou ele para ser pescador de homens e não mais de peixes. O verso 4 aqui segue dizendo: mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Quem estava na praia? Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Imaginem a cena comigo. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse:
lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Jesus era pescador, era carpinteiro, gente. Jesus estava ensinando os caras a pescar aqui. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a graça de fazer algo vem de Deus, a capacitação vem de Deus. E sabe o que o Senhor estava fazendo aqui? Sendo intencional. Através desse sinal aconteceu algo muito grande. Olha só, verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O que foi que ele disse? É o Senhor, é Jesus. Por quê? Porque ele reconheceu através daquele sinal. Porque Jesus, lá no início, tinha feito isso acontecer, tinha operado isso. Então fez esse conhecido através daquele sinal. E João reconheceu e quando Pedro disse: é Jesus, Pedro. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, olha só, ele vestiu a sua capa. Então ele estava desnudo. Ele vestiu a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Olha o temor de Pedro. Quando Pedro, avisado por João, ele viu que era Jesus, o que ele fez? Logo se vestiu. Se vestiu e foi. Ele saiu na frente, foi nadando, nem esperou o barco vir à margem, não. Ele pulou o mar, na abraçada mesmo chegou na margem para estar com Jesus. Amados, uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós estamos estragados para o mundo. Não nos cabe mais. Pedro, triste, deprimido, tentou voltar para a velha vida. Deu certo? Deu bom ou deu ruim? Deu bom. Jesus mostra para ele que é ele que capacita, que a vida real está nele, está em Jesus. E quando os olhos dele são abertos, ele vai em direção a Jesus de forma impetuosa. Aleluia. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Preste atenção que Jesus, ele não queria peixe. Jesus só estava chamando a atenção dele para eles voltarem. Jesus tinha peixe na brasa e tinha pão fresquinho ali para eles na praia. E vejam bem, verso 9: logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Verso 10: disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Todos sabiam que era Jesus. Todos reconheciam Jesus, porque já haviam estado com Ele. A verdade é essa, meus amados: quem nasceu de novo, quem entregou a sua vida a Jesus, recebeu a mente de Cristo, não consegue mais pecar em paz. Não consegue. Está estragado. Não serve mais para isso.
Pedro não servia mais para ser pescador. Eu não sei qual foi o teu passado, eu sei do meu. Eu sei do meu. Pense no cabra ruim. Pense no bicho que não prestava, era ele. Às vezes eu tô parado assim, aí dá vontade de falar assim, vou pescar. E outras falam, vou voltar para a velha vida, vou fazer aquilo que fazia. Mas logo eu penso, vou estragar para isso. Sabe quando você passa a vida toda praticando esporte e você envelhece? Aí depois você olha, aí você tem uma vontade de voltar a praticar, né? Aí depois você olha e fala, não, estou velho demais para isso. Eu falo, eu estou estragado para isso, quero mais não. Quero mais isso não. É esse o sentimento que eu tenho. É essa convicção que vem. Eu estou estragado. Isso não significa que eu não sinto mais desejo de fazer aquilo que eu fazia antes, de tornar a praticar aquilo que eu praticava antes, de ir a lugares que eu ia antes, de acessar aquilo que eu acessava antes, de sentar em mesas que eu sentava antes. Sinto vontade. Isso aqui é carne, filho. Isso aqui, ó, aqui corre sangue. Como diz o pastor da minha esposa, minha alma se converteu, mas meus hormônios não. A gente fala para os jovens, cuidado, porque os hormônios não são convertidos. Hormônios não se convertem. Né? Os hormônios continuam. Quem está entendendo aí? Mas se eu recebi a mente de Cristo, se eu tenho ouvido a verdade, sido liberto por ela, estou estragado para essas coisas. E se eu ceder e ir lá fazer, não é mais gostoso, gente. É um negócio assim, sabe, ruim, sabe? Um negócio assim, travado. Quem já comeu banana verde aqui? Banana verde. Banana verde, mastigou assim. Foi bom ou foi ruim? Foi gostoso? Ficou entalado aqui, ficou? É assim. É assim quando nós nascemos de novo para uma nova vida em Jesus, com Jesus, nós estamos estragados para tudo aquilo que era antigo, era velho, não é mais gostoso, não dá mais prazer. Quando nós descobrimos o real prazer, a real alegria, a real paz, aquilo que se apresentava como alegria, paz e prazer, deixa de ter aquele peso que ele colocou para nós. É ruim. Não consegue mais pecar em paz. Aquele que entregou a vida a Jesus tem algo que o chama dia e noite para voltar. Sabe? Jesus foi até Pedro e chamou ele de volta. E chamou os outros também de volta. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus ele chama Pedro em particular e ele fala assim, ó, Simão, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, no fundo dos olhos ele olha e diz, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, então cuida das minhas ovelhas. Aí ele torna a perguntar a Jesus, Simão, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou meio assim, como assim? Eu falei que eu amo, né? Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse, então cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou para Pedro, Simão, tu me amas? Pedro ficou constrangido, Pedro ficou preocupado, Pedro ficou triste e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus tornou a dizer, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Se tu me amas de verdade, você não vai querer continuar naquela velha vida, você vai prosseguir nessa nova vida. E ali, diante daquela fogueira, comendo aquele peixe gostoso e comendo daquele pão fresquinho, Pedro, ele foi restaurado, ele foi restituído.
Pedro aqui, ele tinha se desviado, gente. Pedro aqui, ele estava se sentindo culpado, ele não queria mais, ele estava fugindo de quem ele havia nascido para ser. E Jesus foi até ele, chamou de volta. Chamou ele de volta. Ah, meu Deus. Por mais que nós saiamos da presença em algum momento, ou bobeira mesmo, sabe? Ou loucura, sempre há uma saudade do Pai. Sempre há uma saudade, um desejo reprimido de voltar para os braços, para o abraço do Pai. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? O filho que chega para o pai e fala assim: pai, me dá minha herança. E olha, para o filho pedir a herança, para receber a herança, o pai tem que morrer, não é? Não é verdade? Porque isso não é herança. O que aquele filho, quando pediu a herança, o pai estava dizendo: tomara que você morra logo, porque eu quero o que é meu. Mas o pai deu toda a parte dele. E a palavra de Deus diz isso lá em Lucas 15. Esse filho pegou, saiu da casa do pai, foi para uma terra distante e gastou tudo com mulheres, com bebida, com drogas. Fez tudo aquilo que desejava o coração dele, que alegrava ele, trazia prazer a ele. Só que chegou um momento que a herança acabou, o dinheiro acabou. E sabe o que aconteceu? Ele se viu sozinho. Aquele que outrora estava cercado de mulheres, cercado de amigos, cercado de pessoas que o queriam muito bem. Quando a fonte secou, a renda acabou, ele não encontrou ninguém mais, senão ele mesmo. Olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para trás, olhou para baixo, só ele sozinho. Abandonado, sem nenhum tostão no bolso. A Bíblia não relata, mas eu acredito que ele bateu na porta dos amigos, aqueles amigos que estavam lá na farra com ele, e nenhum deles quis ajudar. Eu acredito também que ele foi na casa das moças que ele havia se relacionado, pediu uma ajuda, né? Ajuda aí. Nenhuma delas quis ajudar. E ele se viu sozinho, longe da casa do pai, longe da proteção do pai, longe da provisão do pai, em uma terra distante. E uma hora chegou algo que dói muito. O que dói? Bastante. E parece que está nos matando. O que é? O que você falou, Vinícius? Oi? Fome. Fome dói, não dói? Dói. E aí ele pensou: tem que trabalhar. E o único emprego que ele arrumou foi o mais miserável de todos: pastorear porcos. E para o contexto da cultura em que essa história foi contada, alguém nascido em Israel, um judeu, pastorear porcos era a pior coisa do mundo, era blasfêmia, porque os judeus, eles acreditam até hoje que porcos são impuros, certo? Então eles são pastores de ovelhas, né, de cabras e outros caprinos, mas de porcos não. Então o único emprego que ele conseguiu foi o mais indecente e indigno para ele, né? O povo daquela terra não, era normal, mas para ele era pastorear porcos. E a palavra de Deus diz que enquanto ele servia ali a lavagem para os porcos, tinha as bolotas, que eram uma espécie de fruta de uma árvore, né? Que era uma espécie de repolho, mais ou menos isso, imagine repolho. E os porcos comiam daquilo. O ser humano não comia, mas os porcos comiam. E tinha tanta fome que ele desejou comer da comida
dos povos. Aquele que estava outrora na casa do pai, herdeiro de tudo, não é? Riquíssimo, que tinha proteção, que tinha pessoas que serviam ele, estava na sarjeta, desejando comer o alimento dos povos. Preste atenção que os padrões dele não permitiam que ele comesse. Ele só desejou, ele não poderia. Então o que aconteceu? Ele começou a se lembrar do pai. Na verdade ele nunca esqueceu. Ele só estava distraído demais para perceber que havia saudade da casa do pai. Ele começou a lembrar da casa do pai, dos momentos de alegria, dos banquetes que o pai fazia, chamava os amigos e tinha uma família, e todo mundo se alegrava e celebrava, e tudo era motivo de festa, de alegria. Ele começou a se lembrar. Começou a lembrar da mesa do pai, que era comprida, com muitos assentos, e era o tempo todo farta. Todo mundo que chegava de viagem, todo mundo que chegava da rua, o pai recebia, ia sentar na mesa e poderia comer até dizer chega. E começou a se lembrar de tudo isso. Começou a se lembrar dos servos do pai dele que também serviam a ele. E bateu uma saudade. Ele percebeu que havia um desejo, que havia uma dor, que havia algo que doía mais do que a fome. Tormento, repita comigo, tormento. Ele era atormentado pelo desejo de voltar para a casa do pai. E esse tormento, ele não apareceu somente naquele momento em que ele se encontrava naquela situação, não, já antes não. A partir do momento que ele pôs os pés fora da casa do pai, ele começou a ser atormentado pelo desejo de voltar. Porém ele estava distraído demais com as festas, com as bebidas, com a mulherada, com os amigos, com as drogas. Ele estava muito distraído para perceber que a alma dele gritava de desejo, de saudade do pai. Mas diante daquele momento de reflexão ali, uma fome, dias de fome, aquele trabalho indigno, imagina, eu já trabalhei com fome, mas é porque foi intencional, amém? Estava em período de jejum e trabalhei com fome. Pensa um negócio difícil, você fazer algo forçado com fome, né? Quero pegar, sofreu na minha mão. Aleluia. Que mais? Os alunos sofriam na minha mão. Tá chateado então? Não. Fome mexe com as emoções. E naquele momento ele pôde captar o anseio da alma dele. A alma dele estava atormentada pelo desejo de retornar. E aí ele pensa: vou voltar. Estou estragado demais para isso. Na casa do pai tem pão, na casa do pai tem comida à vontade. Ele começou a lembrar que até os servos, os trabalhadores da casa do pai, comem melhor do que ele que estava lá. E ele pensou e falou: não, já sei, vou voltar, vou pedir perdão, vou dizer: pai, pequei contra ti, contra os céus, eu não sou digno mais de ser seu filho, pai. Por favor, me receba pelo menos como teu escravo, como um dos teus servos. Ele pensou nisso, ele falou: já sei, eu vou lá, vou voltar. E a palavra de Deus diz que ele voltou. E antes dele chegar em casa, alguém o avistou. Antes dele chegar na porta da casa, alguém estava à sua espera. Quem era, gente? Quem era? O pai. O pai correu para dentro de casa, preparou aquele cinturão de couro. Foi isso?
Não? Aquele chicote de 3 dobras? Foi isso? Aquele taco de beisebol? Foi? Ficou atrás da porta, deixou atrás da porta assim, ó, atrás dele. Meu filho, venha! O pai não pensou 2 vezes. O pai correu na direção do filho, abraçou, o beijou. E quando o filho abriu a boca para dizer: pai, pequei contra o Senhor, contra os céus, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, me aceite como teu escravo. O pai disse: meu filho, cala de boca. Pessoal, tragam novas vestes, tragam novas sandálias. Toma, meu filho, esse anel de ouro. Matem o melhor animal e vamos celebrar, porque meu filho que estava perdido foi encontrado, estava morto, mas foi ressuscitado. Vamos celebrar, celebremos e alegremos-nos, pois o meu filho está de volta. O pai fez uma grande festa. E perceba, o pai não chamou de escravo, ele disse: meu filho está de volta. Pergunta: algum tempo depois ele desejou de novo pegar outra parte da herança e sair? Sim ou não? Por quê? Ele estava estragado para eles. E assim somos nós quando encontramos o Pai que é Deus, o Pai nosso que está nos céus. Quando nós somos transformados pela presença dele, é impossível voltar para a velha vida. Estamos estragados para o mundo. Amém? Você está estragado para o mundo. Você em Jesus é uma nova espécie, uma nova criatura. Não se encaixa mais nos padrões dessa terra. Você passa a ser um peixinho fora d'água. Você não consegue mais. É como se você se tornasse um gatinho no meio de leões. Se encaixa? Sim ou não? Ou um leão no meio de muitos gatos. Melhor colocando, né? Não dá. Fala, irmão, fala a Deus. Você se torna tão diferente que você começa a ser uma ofensa para as pessoas. A sua linguagem não é mais a mesma, o seu comportamento não é mais o mesmo. Ontem chegou aqui um rapaz que no final do culto aqui tinha fumado um negócio, bebido outros tantos. Aí já perguntou ao meu pastor, aquele vai lembrar. Aí eu peguei, olhei para o lado, olhei para o outro, falei: cadê o pastor? Ah, sou eu, vamos embora. Fui lá, atendi ele e tal, ele: pastor, tal. Começou a falar: eu sou da igreja tal, eu visito, mas não estou afastado e tal. Eu olhei para ele, Aí falou que queria uma junta, vamos comprar uma marmita e tal. Eu falei: tudo bem, espera aí. Peguei tudo aquilo que entrou ontem e levei para ele. E eu disse: isso aqui é uma semente na tua vida. E eu comecei a entregar algumas palavras que Deus me deu para ele acerca dele. Eu falei: você sabe, aquilo que Deus tem na sua vida é grande, não é pequeno. Mas aquilo que Satanás tem na sua vida é para tentar impedir aquilo que Deus quer fazer. E você cai e você fica com vergonha. Aí ele baixou a cabeça, os olhos começaram a encher de lágrimas. Minha esposa me chama para ir para a igreja e eu digo que não dá para ir. Eu falei: porque você tem vergonha de Deus, você fica com vergonha. Mas deixa eu te falar uma coisa, toma uma atitude que Deus vai fazer isso. E fui falando para ele. Aí amém, irmão, glória a Deus, aleluia e tal. E o cara todo longe da casa do pai.
Você vê que ele não se encaixa mais naquela vida que ele tinha, que ele estava vivendo. Não se encaixa mais. O cara fumado, bebido, falando de Deus. Explica um negócio desse. Tanta história que eu já ouvi. É na mesa do bar, o cara pregando com os amigos. Aí, cala a boca, mano. Os amigos falando pra ele. Tá entendendo? Tá estragado pro mundo, irmão. É que nem alguém que esteve na igreja e pega, eu cansei de ir para a igreja, agora eu vou ir no centro lá onde bate um tamborzinho. Chega lá, a entidade olha para ele e fala: sai daqui, volta lá para onde você veio, porque tu não é desse lugar. Acontece. Ou então fala para aquele que recebe, né? Ou o dono da casa lá: tira ele, tira ela daqui, porque senão eu não vou descer desse lugar. Porque ele tem muita luz, ela tem muita luz. Está estragado. Você já ouviu? Quem já ouviu falar do Yuji Tamashiro? Yuji. O cara do PlayStation. Com a cara do PlayStation, né? Ele conta o testemunho dele. Que foi isso, ele estava muito arrebentado, uma depressão, um negócio muito louco, e ele já tinha ido na igreja, já tinha feito parte da igreja, mas não conseguia sair daquela situação, então ele foi, acho que ele foi procurar alguém que lia cartas, alguma coisa assim. Chegando lá, a família dele era da banda, né? Ele foi procurar alguém assim. Chegando lá, a mulher falou para ele: meu filho, você não faz mais parte disso, volta para a igreja. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. A partir daquele momento, caiu a ficha para ele. Falou: cara, não faço mais parte disso. E ele voltou. Tá firme, tá? Tá firme? Graças a Deus. Estragado por mundo. É isso que acontece. Amém? Entendam hoje, meus amados, que quando você se entrega a Jesus, você está condenado. Repita comigo: eu estou condenado. Quando eu me entrego a Jesus, eu estou condenado a viver a perfeita vontade de Deus. Isso é bom ou ruim, galera? Isso é maravilhoso. Amém? Só em Deus, só em Pai, só em Jesus nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira saúde e a verdadeira prosperidade. Abra comigo Romanos 12, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Na medida que você for encontrando, vai ficando de pé em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 2. Glória a Deus. Essa mensagem ela é simples, porém muito profunda. Quem encontrou, diga uma Bíblia. Quem não encontrou, diga também. Vamos ler. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, irmãos, pelo amor de Deus, se apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só em Deus nós podemos viver essa perfeita vontade. Queridos, sem Deus, sem Jesus, nós estamos condenados a vivermos para sempre afastados de Deus, por toda a eternidade, para sempre. Mas em Deus e em Jesus Cristo, a partir do momento que nós entendemos isso, cremos em nosso coração e confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, nosso amigo, nós estamos condenados, a condenação muda. Nós passamos a estar condenados a viver a perfeita vontade de Deus. Nós passamos a estar estragados para o mundo. A estar o que, amados? O que? Eu não entendi? Amém. Vamos adorar o Senhor com seu louvor? Feche seus olhos, abre o seu coração. Eu tenho um Deus que já fez em mim. Coloque a mão no seu coração. O seu milagre. Escute isso. Livro que nem cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa eu ia beber, preparou tudo pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Sim, Senhor, é verdade. Quantos creem nisso? Aleluia. Colocou limites nas águas do mar, deu a altura certa, deu pássaro no ar, fez o céu todo, a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a beira pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz
Deus, Ele está escrevendo uma nova história neste tempo para muitos. Deus quer escrever uma nova história para você. Mas para que uma nova história seja escrita, o ponto final deve ser dado na antiga história. Não tem como ficar transitando entre duas histórias. Ou vivemos a história de derrota, ou vivemos a história de vitória. Ou vivemos uma história de tristeza, ou vivemos uma história de alegria. Não basta hoje. O Senhor está chamando pessoas aqui nesta noite a dar um ponto final na antiga história. Porque hoje Ele quer escrever uma nova história. Uma história de vitória. O Senhor trouxe pessoas essa noite para ouvir dele que Ele quer e vai escrever uma nova história, querendo o diabo ou não, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Mas uma atitude é preciso ser tomada. Colocar um ponto final, não um ponto seguido, um ponto final na história de Deus. A melhor coisa é romper com o passado e começar uma nova história do presente. Uma história com um futuro totalmente diferente. Comece a falar com Deus essa hora. Com toda sinceridade no seu coração, diga a Ele: eu ponho um ponto final hoje na antiga história da minha vida. Já basta, estou cansada de tristeza, de decepção, de solidão, de medo, de insegurança, de desprezo, de rejeição. Eu estou cansado de derrota, eu estou cansado de raiva, de ira, de revolta. Comece a dizer para Ele, diga para Ele que você quer uma nova história que Ele está escrevendo. Uma nova história de vitória, de conquista. Haverão dificuldades sim, mas Ele promete estar contigo todos os dias, em todas as dificuldades. E quando você não puder mais caminhar, quando você não tiver mais forças para avançar, no colo Ele te colocará e levará você, conduzirá você, enquanto você descansa nele. Chegou o tempo de vivermos uma nova história em Deus. Chegou o tempo de vivermos uma nova história em nossas vidas e em nossas famílias. Decida hoje em nome de Jesus. Levante a sua mão direita aos céus e diga: Senhor, eu quero viver a nova história. Diga: Jesus, eu aceito a nova história que o Senhor está escrevendo para mim. Eu ponho um ponto final na história anterior. Reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo, o melhor autor. E que a história da minha vida hoje é determinada por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute isso. O Pai nessa noite Ele quer abraçar pessoas aqui. Abra seus braços e abrace o Pai nessa hora. O Pai quer te abraçar. Abrace. Receba o abraço do Pai. Neste abraço, o medo está sendo retirado. Neste abraço, insegurança está sendo desfeita. Neste abraço, cura está acontecendo. De rejeição. Escute. Você tem um Pai que não te rejeita. Este Pai
é o Pai Celestial. Nesta noite, Ele veio aqui só para te dar este abraço e dizer: meu filho, minha filha, você não está sozinho. Eu estou com você. Eu estou determinando um novo tempo na sua vida. Eu estou mudando o teu futuro. Eu estou limpando o teu caminho a partir de hoje. Eu estou removendo algumas coisas, mudando outras de lugar e trazendo coisas novas. Eu sou um Deus, um Pai, que ama presentear os filhos. Nessa noite eu estou presenteando você. Se prepare, porque este presente que eu estou a lhe dar vai transformar a sua vida, vai transformar sua mentalidade, vai transformar o seu caráter e vai te conduzir para um destino brilhante. Escute isso. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. A minha luz em ti resplandece. Obrigado, Pai. Agradeço ao Pai. Sinta um abraço dele. Seja curado pelo amor dele. Seja curada pelo amor dele. Confie nele. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e todo o restante Ele fará. Não tenha inveja daqueles que prosperam de maneira injusta, de maneira ilegal, errada, criminosa. Hoje eles estão, mas amanhã, quando você procurá-los, não mais estarão. Ninguém livrará deles. Mas aqueles que eu prospero, estes permanecerão, e os seus nomes serão lembrados por gerações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e veja tudo cooperando para bem, o seu bem, em nome de Jesus. Você pode glorificar Jesus através de suas palmas, em nome de Jesus, Rei da Glória. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus ainda aí?